Olá, sou o professor Augusto Manzano e em nossa 33ª aula vamos falar sobre processamento de sequências. Esta aula apresenta um tema bastante importante dentro do contexto da programação funcional, porque aqui nós vamos trabalhar com funções que são chamadas funções especializadas. Nesse contexto podemos até dizer, dentro do nível de curso que eu estou passando a você, que agora nós estamos saindo do universo básico e entrando no universo mais avançado desse tipo de programação. Mas veja, eu estou dizendo a partir do ponto em que eu estou trabalhando com você. O conceito de avançado, além de abstrato, é muito relativo. Então vamos aos temas da aula de hoje. Eu vou falar com você sobre mapeamento, filtragem, redução, convolução, que é a compactação de elementos, deconvolução, que é a descompactação de elementos, e vamos então para os exercícios de fixação. Antes de iniciarmos, eu quero fazer um aviso. Neste vídeo são usados alguns emojis para retratar didaticamente alguns exemplos de ações sobre os processamentos de sequências que eu estarei mostrando. Esses emojis são baseados e adaptados a partir de um tweet do Steven Lusher, que está disponível nesse endereço. Então seria interessante você tomar nota e fazer uma visita a esse tweet para ver ali a apresentação original dessa pessoa. Eu me baseei no que ele fez, redesenhei alguns detalhes e ampliei outros pontos. Os exemplos podem parecer por vezes toscos, mas possuem seu objetivo didático direcionado a iniciantes. Então é preciso que você abstraia um pouco sobre aquilo que está sendo apresentado. O processamento de sequências é uma maneira de estender as ações de uso sobre compreensões de listas, tema este que eu já mostrei neste curso a você. Mapeamento. A ação de mapeamento ela permite aplicar recursivamente certa operação, ou seja, uma função, a cada elemento de uma lista, que represente um conjunto domínio gerando como resposta uma outra lista com a mesma quantidade de elementos como conjunto contradomínio. No entanto, a lista gerada pelo mapeamento ela conterá os resultados que foram calculados a partir da função aplicada sobre os elementos do domínio. Vejamos um exemplo. Considere neste mapeamento, a seguinte lista: carne de vaca, batata, carne de frango e milho. Ao preparar esses elementos na cozinha, eles podem se tornar em produtos diferentes da sua forma original. Por exemplo, ao preparar a carne de vaca eu posso fazer um hambúrguer. Da batata eu posso fazer batata frita. Do frango eu posso preparar coxinhas. E do milho eu posso preparar pipoca. Então esta é uma ação de mapeamento. Eu tenho um produto, eu tenho um elemento, um formato, aplico uma certa funcionalidade, uma certa ação, uma certa operação, e esse elemento é transformado num outro elemento. Considere, por exemplo, a partir de um conjunto domínio formado aí pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, aplicar uma função sobre esses elementos. Por exemplo, eu vou aplicar a função f de x, sendo x multiplicado por 3. O que vai acontecer? Se eu aplicar essa operação sobre cada um dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, o resultado, o conjunto contra domínio, será os valores 3, 6, 9, 12 e 15. Isso é uma ação de mapeamento. E observe que a função ali apresentada, f de x sendo x multiplicado por 3, por sua natureza matemática, se apresenta como uma função lambda. Mas eu posso usar no mapeamento funções que não são lambda, funções convencionais, funções nomeadas. Vejamos então que essa ideia do conjunto domínio, conjunto contra domínio, pode ser representada por esta figura. Eu tenho no conjunto A os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Ao aplicar a função f de x com x multiplicado por 3, eu vou obter o conjunto B contra domínio com os valores 3, 6, 9, 12 e 15. A operação de mapeamento é normalmente aplicada com o uso de função anônima ou a partir do uso de operadores aritméticos sobre seus valores. Para realizar a ação de mapeamento sobre uma lista, vamos considerar aqui a função mapa. Essa função recebe como argumento um parâmetro lista e recebe como argumento outro parâmetro função. Veja aqui no código em português funcional que eu estou criando ali na primeira linha a definição dos argumentos de entrada, a lista numérica separada da função
Lembre-se que função nós estamos representando em português funcional com os símbolos de cachimbo, cachimbo antes do argumento de entrada e cachimbo, cachimbo após a resposta, o resultado, a operação que tem que ser devolvida pela função. E é claro que todo esse conjunto do mapa entre parênteses volta uma lista, porque eu tenho que obter como resultado uma lista com o mesmo número de elementos da lista de entrada. A segunda linha estabelece que, se a lista informada for vazia, o resultado é vazio, mesmo que tenha uma função, nenhum valor dessa função será aplicado sobre elementos de uma lista vazia. Agora observe que a terceira linha mostra um x de x's, sendo uma lista válida, aplicando a função que eu passei como argumento. A partir daí eu pego a função sobre o elemento de x, aplico a operação dela sobre esse elemento, anexo com o operador de construção o mapa a partir da cauda dos x's, aplicando novamente a função ao próximo elemento desta cauda. Na linguagem ROP teremos então este código. Veja na sequência o comportamento da função mapa na memória. Observe aqui que na chamada de mapa com a lista 1, 2, 3, 4 e 5, passando a função lambda a partir da ação do x multiplicado por 3, veja na execução de cada linha como essa operação é executada. Cada linha mostra o que acontece a cada momento. Se quiser, faça esse teste usando uma folha de papel que se torna interessante. Eu não vou realizar esta operação aqui, porque isso já foi mostrado anteriormente. Vamos ver agora esta operação sendo aplicada dentro do ambiente da linguagem ROP. A partir do ambiente ROP, escreva a função mapa e vamos colocar essa função em operação. Então, mapa, vamos abrir o primeiro argumento com a lista com 5 elementos e vamos aplicar então a função lambda de x, tal que x seja multiplicado por 3. Fechamos o parênteses, ponto e vírgula e Enter. E temos ali o valor 3, 6, 9, 12 e 15 como previsto. Veja que neste exemplo eu estou usando a função mapa com o uso de uma função lambda. Perceba agora este outro exemplo. Mapa, vou usar a mesma lista, 1, 2, 3, 4 e 5. E em vez de passar a função lambda, eu vou abrir parênteses e vou pedir para multiplicar diretamente por 3. Esta é uma maneira simplificada de escrever a aplicação da função lambda. Veja que o resultado foi exatamente o mesmo. Veja na sequência o tema sobre filtragem. A ação de filtragem ela visa aplicar recursivamente certa operação, que é uma função, a cada elemento de uma lista que represente o conjunto domínio, gerando como resposta uma outra lista. Se eu parar a descrição por aqui, eu tenho a mesma descrição para o mapa, só que filtragem e mapa são diferentes, porque a lista contra domínio terá apenas uma parte dos elementos do domínio, que atendam ao critério que foi estabelecido pela função. Ou seja, eu vou ter uma lista com um número de elementos, como lista domínio, e vou ter como contradomínio uma lista com a quantidade menor de elementos. Por exemplo, eu quero agora aplicar uma filtragem sobre os elementos hambúrguer, batata frita, coxinha e pipoca. Quais desses elementos é vegetariano? E uma parte aqui, abstraia, porque pode ser que tenha gente falando assim, mas batata não é vegetal, batata é tubérculo. Atenção, batata é um componente da dieta vegetariana, mesmo ele sendo um tubérculo. Vegetarianos comem tubérculos. Então, voltando ao assunto, temos ali o hambúrguer, a batata frita, a coxinha e a pipoca. Desses elementos, quais deles são vegetarianos? Então, eu quero extrair dessa lista aqueles que são vegetarianos e possivelmente eu vou ter essa resposta. A batata frita e a pipoca são componentes da dieta vegetariana. Considere, por exemplo, a partir de um conjunto domínio os valores 1, 2, 3 e 4 e vamos aplicar sobre esse conjunto a função f de x tal que x seja ímpar. Porque se eu dividir o x por 2 e o resto for diferente, ou seja, o x tiver o resto aí diferente de 0, significa que esse x é ímpar. Então se eu tenho a lista 1, 2, 3 e 4, o resultado ao final tem que ser 1 e 3. Veja este exemplo na figura, eu tenho ali então o 1 sendo extraído do conjunto A para o conjunto B e o 3 sendo extraído do conjunto A para o conjunto B, sendo mantidos os elementos 2 e 4 porque eles não fazem parte dessa filtragem, eles não foram filtrados. Então vejamos que a operação de filtragem ela é aplicada com o uso de função anônima sobre os valores do domínio. Para realizar esta ação,
precisamos usar uma função chamada filtro. Nessa função chamada filtro eu tenho a recepção de uma lista numérica e a aplicação de uma função lógica, retornando então uma lista. A segunda linha da função é idêntica à função mapa, a condição, correspondência de padrões é a mesma. Na terceira linha eu tenho que se eu tiver uma lista x até x com a função, se essa função for verdadeira, ou seja, se a aplicação da função for verdadeira, eu construo a próxima lista. Veja ali então x construtor filtro da cauda com a função. Caso contrário, se não, chama apenas a função filtro, passando a cauda para pegar o próximo elemento. Veja o código na linguagem ROP e vamos ver o comportamento desse código em memória. Se você aplicar isso numa folha de papel, você vai obter estas passagens. Eu começo ali com 1, 2, 3 e 4 e verifico. O meu 1 é ímpar, se é ímpar ele se mantém na próxima lista, se não, não faz isso. Agora, quando eu passo para a segunda linha, que eu já tenho a cauda 2, 3 e 4, o 2 não é ímpar, então o se não chama a próxima ação. Esse quadro mostra isso e no final eu tenho ali os valores de retorno 1 e 3. Vamos colocar esta função em funcionamento dentro do ambiente ROP. No ambiente ROP, escreva a função, acione Enter, mas antes de usar a função, nós temos que tomar um cuidado. Eu quero usar a função chamada ímpar. E essa função chamada ímpar foi desenvolvida numa outra aula. Então eu preciso colocar essa outra aula em operação. Então uses aula 10, ponto e vírgula. Foi nessa aula que trabalhamos ali, ó, o par de 5 é falso, ímpar de 7. É verdadeiro. Então estamos agora carregados na memória com essa funcionalidade. Então dá para eu aplicar o filtro. O filtro sobre os valores 1, 2, 3 e 4 da lista. Coloco então a função lambda x calc ímpar de x. Fecha parênteses, ponto e vírgula e aciona Enter. E a resposta é os valores 1 e 3 como previsto. Vamos na sequência ao tema relacionado ao assunto redução. A redução, ela permite aplicar recursivamente certa operação a cada elemento de uma lista, gerando como resposta um único valor que é cumulativo. Então eu tenho todo um conjunto e desse conjunto eu extraio apenas um valor. Vejamos este exemplo. Eu vou fazer a redução após comer esses elementos, o hambúrguer, a batata frita, a coxinha e a pipoca. Após comer esses elementos, existe um produto, uma redução a um subproduto final. E a redução seria então o número 2. Eu disse que os exemplos pareceriam toscos. Considere, por exemplo, a partir de um conjunto domínio com os valores 1, 2, 3 e 4, aplicar sobre os elementos da lista a função f de x, tal que x seja o somatório de x, a fim de obter o somatório dos valores existentes. Então ali com os valores 1, 2, 3 e 4, se eu fizer a soma desses valores, eu vou ter o resultado 10. Veja aqui na imagem que eu tenho o conjunto A com os valores 1, 2, 3 e 4, eu aplico o somatório e ao percorrer cada um desses elementos eu obtenho no final o resultado 10. A operação de redução pode ser aplicada com o uso de função anônima ou nomeada que atendam à estrutura de argumentos definida. Para realizar a ação de redução sobre uma lista, deve-se considerar a função redução, e essa função recebe 3 argumentos, a lista, a função e um valor de inicialização. Por exemplo, se eu quiser fazer ali a soma, o somatório, então a lista vai ter o número, a função vai ser o somatório e o n tem que ser 0, obrigatoriamente. Eu quero fazer o produto da lista, eu quero multiplicar os seus elementos. Então a lista é os elementos, a função o produto e o n terá que ser 1. Então eu preciso aqui da definição de um argumento de inicialização. Veja que a função de redução recebe ali na primeira linha 3 argumentos. O primeiro argumento é uma lista numérica. No segundo argumento, estamos estabelecendo ali uma função com 2 argumentos de entrada, numéricos, e uma saída numérica. E o terceiro argumento, o número de inicialização. Usar esse artifício na função, usando 2 números para obter o número, evita algumas situações desgastantes de ter que ter um conjunto muito grande de funções na memória para poder fazer uso. Dessa maneira fica um pouco mais simples fazer a operação de redução.
Na segunda linha, a redução funciona um pouco diferente das outras funções. Se a primeira lista for vazia, não importa a função, não importa o número, ele vai voltar ao número que foi fornecido para a redução. Esse vai ser o resultado. Observe aqui na terceira linha da função redução que à direita do símbolo de asserção eu tenho a definição da ação. E curiosamente esta ação é baseada na redução, aplicado à cauda, o x da função de n, é normal essa chamada, só que eu pego este conteúdo e eu aplico ele como segundo argumento da própria função. Então eu pego o elemento x e aplico a recursão desta função sobre o x a partir da função. Essa é uma situação em que eu tenho uma função altamente especializada. O nível de abstração dela é muito alto, é uma função muito especial. Vamos ver o seu código na linguagem ROP e vamos olhar como esse código se comporta na memória. Observe, ao mesmo tempo que o código parece muito complexo, a sua ação é bastante simples. Então veja ali que eu estou chamando uma redução, passando ali a lista 1, 2, 3 e 4, e eu passo no argumento lambda duas variáveis, variável x, variável y, tal que x mais y, com a inicialização de 0, vai gerar o resultado da soma. E aí é descrito resumidamente cada uma das etapas da função. Vamos colocar essa função em operação e fazer o seu uso. A partir do ambiente ROP, vamos escrever a função redução. E para colocá-la em uso, redução, vamos abrir aqui a lista com 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar a função lambda x, y, tal que x mais y, recebendo ali o argumento 0, processe a soma dos seus elementos. Veja que o resultado é 10. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, como demonstração, redução. Vamos fazer aqui uma lista com os valores 1, 2, 3, 4 e 5, para deixar diferente, vírgula, lambda de xy, tal que x vezes y, passando aqui o valor 1 como valor neutro, ponto e vírgula, acionei Enter, deve gerar o valor 120. Gerou o valor 120, então está correta esta ação. Agora, cuidado, vamos pegar ali a primeira redução, que nós fizemos ali bonitinho, lá com 1, 2, 3 e 4, fazendo a soma, e olha o que acontece se eu fizer bobagem. Eu vou colocar aqui a função lambda xy, tal que x mais y está recebendo ali o argumento 1 e deveria ser o argumento 0. Olha o que acontece, o resultado voltou como 11. Por quê? Ele tinha que ser 0 para fazer uma soma limpa. Eu já entrei somando com o valor 1 carregado no contador da redução. Então é importante ter cuidado no uso da função de redução. Vamos agora falar sobre convolução, que é a compactação de dados. A ação de convolução permite aplicar recursivamente, neste caso sobre duas listas, o efeito de intercalação de elementos, combinando esses elementos na forma de tuplas. Por exemplo, imagine que eu quero compactar os elementos carne de vaca, batata, carne de frango e milho, juntamente com os elementos do hambúrguer, batata frita, coxinha e pipoca. Eu quero combinar esses elementos, fazer a parceria desses elementos. O resultado final será este: carne de vaca com hambúrguer, batata com batata frita, carne de frango com coxinha, milho com pipoca. Para realizar a ação de compactação, define-se uma função chamada compacta que recebe duas listas, uma lista A, uma lista B. Então veja que recebe duas listas e devolve uma lista formada de tuplas. Então veja que ali na primeira linha eu tenho compacta, abre parênteses, lista número, vírgula, lista número, fecha parênteses, são as listas A e B. Se a primeira lista ou a segunda lista for vazia, o resultado é vazio, não existe compactação. No entanto, se eu tiver uma ação válida, a quarta linha ali do compacta mostra a recepção de uma lista x até x's e uma lista y até y's, formada então pelo conjunto, abre parênteses, x, vírgula, y, que são as cabeças da lista x e da lista y, construída, ali o operador de construção, a função compacta, chamada recursivamente, das caudas x's e y's. Vejamos o código em ROP e o seu comportamento em memória.
Veja que a descrição mostra que a cada elemento coletado das cabeças da lista, ali 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, a lista de tuplas vai sendo formada e o resultado é então aquilo que a gente deseja. Eu tenho uma lista formada por os valores 1, 2 e 3, outra lista 4, 5 e 6, faço a compactação dessas listas e consigo então a combinação de valores 1, 4, 2, 5, 3 e 6. Vamos ver esta operação na linguagem Hopi. No ambiente Hopi, vamos escrever a função compacta. Para o teste, vamos chamar compacta. Vamos colocar a lista 1, 2 e 3, a segunda lista 4, 5 e 6, ponto e vírgula, e Enter. E vejo o resultado. Eu tenho uma lista de tuplas, onde cada tupla é formada por um par de elementos. 1, 4, 2, 5, 3 e 6. Na sequência, vamos ver como fazer deconvolução, ou seja, descompactação. A ação de deconvolução é a forma inversa da ação da convolução. O objetivo é desmembrar uma lista de pares de tuplas, trazendo os elementos à forma original, antes da compactação. Então, por exemplo, se eu tenho esta lista compactada, carne de vaca hambúrguer, batata frita, frango coxinha, milho pipoca, eu quero como resultado as listas separadas. Carne de vaca, batata, carne de frango e milho numa lista, hambúrguer, batata frita, coxinha e pipoca noutra lista. A operação de descompactação é mais trabalhosa que a compactação, necessitando da definição direta de uma função auxiliar que servirá de base e outra função para ser a interface que facilite o uso da função base. Então vejamos essa função. É necessário também o uso de uma função que inverta os elementos de uma lista. Estou chamando nesse momento essa função de oposto, e ela é idêntica à função inverte que nós trabalhamos no exercício 2 da aula 22. A propósito, nesse exercício 2, nessa aula 22, eu apresentei 3 maneiras diferentes de fazer o inverte. Eu estou pegando aqui a forma mais simples, que não é a melhor solução, mas atende à proposta deste exercício. É muito importante que a função oposto esteja definida dentro do ambiente Hopi. Então, vamos providenciar já a escrita desta função. No ambiente Hopi, escreva o código da função oposto e já deixo o ambiente pronto para receber a próxima função. A função base para auxiliar a descompactação chama-se dcp_base. E observe aqui que ela vai receber 3 argumentos. Primeiro argumento, obrigatoriamente uma lista vazia. Segundo argumento, obrigatoriamente uma lista vazia. E o terceiro argumento, formado por uma lista de tuplas. Então eu represento isto abrindo os colchetes, que são as listas, entre parênteses a tupla com os valores A e B. E realiza a separação dos pares de valores que estão nas tuplas em 2 listas simples, separadas dentro de uma tupla. Isso nós vamos manter, porque não dá para dividir as listas, sai uma lista e depois sai a outra. Elas vão ter que vir juntas, elas vão vir dentro de uma tupla. Quero chamar a atenção para a aula 23, na correção do exercício 2. Eu mostrei uma solução que, para fazer a ação, precisou passar uma lista vazia como argumento para fazer a ação daquele exercício. E aqui, nesse momento, nós estamos usando a mesma filosofia. Em dcp_base, a primeira lista vazia vai receber os argumentos A e a segunda lista vazia vai receber os argumentos B. Então eu preciso esvaziar a terceira lista e preencher a primeira e a segunda lista. Eu preciso deixar na memória este espaço. Então é por isso que obrigatoriamente eu tenho que passar essas listas vazias. E claro que usar a função dcp_base pelo usuário pode ficar complicado, então eu tenho que fazer uma interface ocultando a passagem dessas listas vazias. Então veja aqui na primeira linha de dcp_base, eu abro parênteses, tenho lista, número, vírgula, lista, abro parênteses, número, vírgula, número, fecho parênteses e fecho parênteses novamente. Então veja que nesse momento eu estou definindo ali a primeira lista que vai receber os componentes a segunda lista que vai receber os componentes B e a terceira lista formada pela lista de tuplas. A devolução será uma tupla de lista, número, vírgula, lista, número. Na segunda linha eu tenho a definição de uma lista chamada x e y e uma lista vazia. Quando isso ocorrer, eu tenho que executar o oposto de x com o oposto de y.
Eu tenho que trabalhar aí com o oposto, porque na decomposição dos elementos dentro da lista original, as listas resultantes terão esses elementos invertidos, que é um comportamento natural do efeito da programação funcional. Então a função oposto é para garantir que as listas voltem na sua ordem original. A terceira linha, por sua vez, trabalha ali com x's, que é a primeira lista, y's, que é a segunda lista, e para o terceiro argumento eu tenho ali então a tupla xy anexada ao z's, que é a cauda da lista de tuplas informada como terceiro argumento. A partir daí, eu executo a chamada de DCP base, onde eu passo então a lista x até x's, y até y's e a cauda z's. Isso vai fazendo com que ocorra um deslocamento de cada elemento de z's para dentro das listas x e y. Vamos ver agora o código na linguagem ROP, e antes de colocar esse código em operação, vamos olhar atentamente como ocorre o comportamento dessa função na memória. Veja que nessa etapa eu estou colocando ali então a DCP base, primeira e segunda listas vazias, e a terceira lista formada pelas tuplas 1, 4, 2, 5, 3, 6. Nesse momento eu vou comentar um pouco mais detalhado esse mapa, porque ele precisa de uma atenção um pouco maior. Então eu colorizei algumas partes do mapa para ficar mais simples e entender o que acontece internamente. Após os rótulos LSTX, LSTY, abre parênteses, x, y, fecha parênteses, até z's, observe que eu pus ali x até x em azul escuro, y até y em laranja e z's em verde. Então veja, a primeira linha eu passo lista vazia e o conteúdo completo da terceira lista. A terceira lista é decomposta na tupla 1 e 4 e deixa como cauda as tuplas 2, 5, 3, 6. Nesse momento, ali onde está em azul escuro, o 1 passa para a primeira lista, que é o x, e em laranja o 4 passa para a segunda lista, que é o y. E o z's fica 2, 5, 3, 6. Então nesse momento o meu resultado são duas listas, uma lista 1 e uma lista 4 dentro de uma tupla. Na segunda linha eu passo o valor 1 da lista x, 4 da lista y, aplico novamente a ação e perceba que nesta linha, agora na cor em roxo, eu tenho os valores 2 e 1, o 2 colocado à frente do valor 1. E o valor 5 como segundo elemento da segunda tupla é colocado à frente do valor 4. E a cauda fica agora o valor 3 e 6. Na sequência, eu tenho ali então os valores 2 e 1 da lista que está em roxo, com os valores 5 e 4 da lista que está em azul escuro. Agora eu pego o elemento 3 e 6 da tupla, que está sendo anexado a uma lista vazia, que é a ação final. Veja que o valor 3 é colocado à frente do valor 2, ali em amarelo, e o valor 6 é colocado à frente do valor 5, em rosa. A partir desse momento eu tenho então as duas listas separadas. Observe que na última linha eu tenho 3, 2 e 1, 6, 5 e 4, mais a lista vazia, que vai cair na segunda linha da minha correspondência de padrões. Nesse momento eu faço o oposto de x, o oposto de y, e consigo ter a lista 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ao final eu tenho o resultado da decomposição destas listas. Vamos dar continuidade porque temos ainda um detalhe, nós temos que criar a função interface. A partir da função DCP base, que já está pronta, ela é a base da operação, agora eu preciso criar a interface que vai facilitar o uso. Desta forma, considere então uma função chamada descompacta, que recebe apenas uma lista chamada tupla de A e B. Então a descompacta recebe uma lista de tupla e devolve como tupla duas listas separadas. Observe que se descompacta passa o valor de uma lista vazia, retorna duas listas vazias. Caso contrário, a lista chamada x vai ser então decomposta dentro das duas listas vazias como primeiro e segundo argumento de DCP base. Veja o código na linguagem ROP e sua aplicação no ambiente ROP. Agora na sequência escreva a função DCP base e em seguida a função descompacta. A partir de agora, basta então fazer descompacta colocando a seguinte lista:
valores 1 e 4, valores 2 e 5 e valores 3 e 6. Vamos fechar a lista, fechar o parênteses, não esquecer do ponto e vírgula, acionar Enter e eu tenho então a separação, a descompactação das listas nas listas 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Importante, vamos salvar esta aula como Save Aula 33, ponto e vírgula e Enter. Vamos agora aos exercícios de fixação. Os exercícios a serem realizados devem estar focados e baseados em soluções com processamento de sequências. Primeiro exercício, criar função chamada L abundante que mostra os valores abundantes até o limite indicado, ou seja, apresentar uma lista de valores abundantes. Segundo exercício, criar função chamada soma ímpares, que apresente a somatório dos valores ímpares até o limite fornecido. Por exemplo, se você forneceu o valor 10, tem que somar os valores 1, 3, 5, 7 e 9. Exercício 3. Criar função chamada quadrados, que mostre uma lista contendo os quadrados dos números ímpares de n até m. Quarto exercício, criar uma função chamada perfeito, que indique se um valor inteiro informado é ou não perfeito. Número perfeito é o valor igual à soma de seus divisores maiores ou igual a 1, excluindo o próprio número. Por exemplo, o número 6 é um número perfeito, porque se você somar 1 mais 2 mais 3, que são seus divisores naturais, o resultado é 6. Para a realização desta aula eu usei o modelo Matrix do site fppt.com, além do ambiente Hope. Um grande abraço, obrigado pela participação da aula, até a próxima.